Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre hemorragias na segunda metade da gestação. Aqui nós vamos falar das principais causas, que são descolamento prematuro de placenta, placenta prévia, rotura uterina e vasa prévia. Nessa aula especificamente nós falaremos de descolamento prematuro de placenta. Vamos começar primeiro pela definição. O que é o descolamento? É quando uma parte que estava colada à outra se separa. Simplesmente isso. Nós temos então uma placenta que originalmente se formou numa determinada região do útero e se desprendeu. A definição do Tratado de Obstetrícia nos diz que é a separação da placenta normalmente inserida, do local onde ela estava normalmente inserida, seja de forma parcial ou completa essa separação, antes do nascimento do feto, por isso que é prematuro. Fisiopatologicamente, deixa eu pegar aqui o, o apontador. Como é a fisiopatologia? Existe uma causa que gera a DPP. Essa causa vai gerar o rompimento desses vasos dessa região aqui, que nós chamamos de tecido basal. Esse sangramento ele vai se acumulando, ele é progressivo. Ele pode se concentrar especificamente num ponto e parar? Pode, mas se ele for progressivo, que tende a ser progressivo, porque está sangrando, o sangramento não cessou, esse sangramento vai gerando o quê? A separação, o descolamento propriamente dito da placenta da descida basal. É isso, a fisiopatologia não tem muita coisa, não tem muita enrolação. Só que a parte em que descolou, ela é incapaz de fornecer oxigênio e nutrientes para o feto. Então, o feto é passível a sofrer, a entrar em sofrimento fetal. Foi informação extremamente importante. Então, sempre te pergunta quanto o feto suporta. Então, a DPP pode gerar o sofrimento fetal. Esse sangramento ele pode ser pequeno e autolimitado? Com certeza pode. Como eu falei anteriormente, ele pode ser pequeno e autolimitado. O que causa DPP? Não existe causas específicas que se relacionem diretamente com a causa da DPP, mas existem relações. A causa que nós encontramos e que é mais óbvia e que faz sentido é evento mecânico súbito. Então nós temos uma grávida que, por exemplo, estava num carro, o carro estava ali, normal, desacelerou abruptamente. A musculatura, as fibras elásticas da musculatura uterina, elas conseguem gerar um status de relaxamento e contração rápido, porque é um músculo, diferentemente da placenta. Então isso vai fazer o quê? Com que haja o rompimento, com que haja a separação, esse afastamento abrupto faz com que haja o rompimento daquelas artérias lá, daquelas artérias e veias, daqueles vasos, porque eles são frágeis. Isso porque o útero tem o quê? Tem fibras elásticas, diferentemente da placenta. Então, isso é uma causa que está relacionada. Então, qualquer coisa que envolva evento mecânico súbito, até trauma, queda, pode gerar DPP. Então, isso é importante você coletar na anamnese, porque é uma informação que faz tu se atentar que é uma DPP, descolamento prematuro de placenta. Existem outras suposições? Existem, mas vamos nos ater à principal relação com a DPP, que gera o rompimento daqueles vasos. Qual é o quadro clínico? Como a gente está falando de hemorragia, a gente está falando então de sangramento. Sangramento por via vaginal, obviamente, é normal. Além disso, ela vai falar de dor, uma dor intensa, súbita, surgiu agora há pouco. Uma dor forte que pode estar associada ou não à lombalgia. Além disso, a gente vai falar de hipertonia. Por que eu coloquei esse GIF aqui? Essa imagem representando a hipertonia. Porque lembra, como está sangrando, não vai aumentar a pressão intraabdominal? Então, o útero meio que o que vai acontecer? Ele vai ficar mais tenso. Eu vou esticar ele, porque a pressão intraabdominal aumenta. Com o útero com hipertonia, lembra que o útero tem fibras elásticas, tá? Então, se eu esticar um elástico, ele não fica mais tenso. Então, eu estou tornando o útero dela hipertônico. Como é que eu avalio hipertonia? Pelo exame físico na palpação. Então, ele fica o quê? Hipertônico. E lembra que tônus muscular é o estado em repouso de um músculo que tem uma tensão. Tá? É a tensão dessas fibras elásticas que compõem aquele músculo em repouso. Então, se ele está em repouso, eu aumentei a pressão intraabdominal, eu estiquei. Olha quando eu estico o elástico. Se eu tentar soltar o elástico, ele não fica muito mais fácil para contrair? Com certeza fica. Então, quanto mais tônico fica o meu músculo, mais fácil é ele contrair. Então, por isso que eu posso também ter contrações uterinas. Além disso, eu posso ter sofrimento fetal e diminuição do meu BCF,
como eu falei anteriormente, a parte de escola ela é incapaz de fornecer o oxigênio e os nutrientes. E eu posso ter essa IVD, que eu vou falar isso em outra aula, mas como está sangrando, posso ter coagulação intravascular disseminada. E o ultrassom, eu tenho que pedir? Não, não é mandatório. O diagnóstico, que eu não vou criar tópico aqui para falar de diagnóstico, mas o diagnóstico ele é eminentemente clínico. Eu preciso de hipertonia, pode ter contração? Pode. Eu tenho que ter sangramento uterino de leve a moderado e tenho que ter dor abdominal súbita. Está feito o diagnóstico. O diminuição do BCF, a constatação de sofrimento fetal pode corroborar o meu diagnóstico. CIVD também pode corroborar. O ultrassom ele é importante para identificar quando tem hematoma retroplacentário, mas o diagnóstico ele é eminentemente clínico. Olha aqui nessa área anecoica. Qual é o tratamento? Como eu estou falando de sangramento, ela pode estar instável hemodinamicamente. Se ela estiver instável hemodinamicamente, tu vai fazer 2 acessos venosos calibrosos em cada fossa cubital ou, dependendo do local, né? Tu vai colocar 500 em cada lado e vai deixar correr 250 de cada um em 10 minutos. O que vai sobrar? 500. Lembra que tu está fazendo aqui 1000, então tem que fazer 1000 ml. 500 em 10 minutos, o restante, que é 500 que vai sobrar, tu vai fazer nas próximas 2 horas. Então, tu vai fazer 250 para cada hora nas próximas 2 horas. E tem que manter uma diurese aí de 10 ml, desculpa, de 30 ml hora, maior que 30 ml hora. Se ela entrar na estabilidade ou ela ainda está na estabilidade, eu tenho que trazer a cura da DPP. Qual é a cura? O parto. Se ela estiver estável hemodinamicamente e eu tiver um feto vivo e esse parto for iminente, eu tenho que escolher a via vaginal, porque é o parto mais rápido decorrente da situação. Se eu demorar muito, o feto pode vir a óbito, pode ficar, enfim, pode morrer. E se o parto não for iminente, posso escolher a via cesárea. Posso não, escolhe a via cesárea. Quando o feto já estiver morto, tu tem que escolher a melhor via, tentando preservar a vida da paciente. É isso.